Tudo bem? Estamos começando mais um estudo bíblico de Mateus. Hoje é dia 13 de abril de 2023. Amém. Estamos fazendo a sequência do livro de Mateus. Aqui estamos no capítulo 13, vendo as 7 parábolas a respeito do reino dos céus. E vamos fazer uma oração. Amém? Amém. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença neste momento. Pedimos pelo Teu precioso sangue que nos limpe e nos purifique. Amém. De todo pecado, de toda distração, de todo desvio. Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti. Amém. Precisamos que a Tua palavra venha habitar ricamente em cada um de nós. Amém. Senhor, abençoa os que estão presentes, também os que estão acessando o vídeo. Senhor, que todos nós tenhamos realmente um coração de busca pela Tua palavra. Senhor, fale para dentro de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoe-nos nesta palavra, Senhor. Amém. Aleluia. Como eu disse, nós temos 7 parábolas a respeito dos mistérios do reino dos céus em Mateus 13, e nós já vimos 4 parábolas, certo? Vamos ver hoje, se Deus quiser, as 3 últimas. Só para a gente lembrar quais são as 4 primeiras parábolas: a parábola do semeador, a palavra do joio, a palavra do grão de mostarda e a parábola do fermento. Nós vimos que tudo isso fala para nós, fora a parábola do semeador, que é o início, né, do reino dos céus, a formação do reino dos céus, ou seja, da igreja, a geração da igreja, quando o Senhor semeia para que pessoas recebam a palavra. Nós vimos que há muita aparência no meio do cristianismo. Então, essas parábolas que nós vimos falam da aparência. A questão do joio trata de falsos irmãos. A questão do grão de mostarda e do fermento fala de situações anormais dentro do cristianismo. Então, para a gente entender dessas 4 parábolas, nós temos aqui os cristãos normais, certo? Os cristãos dentro da história, vamos falar assim. Nós temos os cristãos normais, que são os que receberam a palavra e vivem a palavra. Então tem um viver normal, e esses cristãos devem ser os vencedores. Tem os cristãos, são verdadeiros cristãos, mas não vivem como cristãos. Está dando para entender? Receberam o Senhor, mas não crescem em vida, não desenvolvem, e eles são cristãos, mas não serão vencedores, serão cristãos derrotados. Então, quando o Senhor vier, eles não participarão do reino milenar e ficarão à parte, onde haverá trevas, choro e ranger de dentes, um lugar de disciplina. E tem aqueles que parecem, mas não são, que é como o joio, os falsos cristãos. Esses não vão ficar fora do reino apenas, esses vão para o lago de fogo, eles não são verdadeiros cristãos. Os cristãos são salvos, mas alguns se declaram cristãos, mas não têm uma experiência verdadeira de regeneração. Regeneração é nascer de novo, é receber o Senhor de maneira efetiva, né, para dentro do seu espírito. E agora nós vamos falar sobre as últimas 3 parábolas, tá? Então nós temos aqui a parábola no versículo 44, que é a parábola do tesouro oculto no campo. 45 e 46 é a parábola do negociante de pérolas, e a última é dos versículos 47 até os 50, que fala da rede lançada ao mar. E a gente vai falar um pouco a respeito dessas parábolas. Perceba que são curtinhas, né?
Uma parábola tem um versículo só, a outra tem dois. E o que diz respeito a essas parábolas? Então o Senhor deixou essas três parábolas, e a gente vai ler aqui no versículo 36, Mateus 13, o seguinte. Depois que o Senhor falou as quatro parábolas, aí fala o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Daí o Senhor explicou também a parábola do joio e do campo. Isso quer dizer o quê? Depois dessas três parábolas, o Senhor já não estava falando às multidões, mas aos discípulos, tá certo? E aí nós vamos entrar nessa questão dessas parábolas aqui. Versículo 44, então. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse homem que achou o tesouro diz respeito ao Senhor Jesus. Esse tesouro oculto no campo é a igreja, certo? O Senhor achou os cristãos, achou aqueles que o receberam, tudo mais. E onde estão esses cristãos? Estão no campo. Onde que é o campo? É o mundo, é a terra, tá? E o Senhor comprou esse campo. Ele vendeu tudo que tem e comprou aquele campo que tem o tesouro. Na verdade, o Senhor, ele morreu na cruz, ele pagou um alto preço. Ele, na verdade, para reconciliar, né, todas as pessoas, todas as coisas. Toda a terra é do Senhor, na verdade. Mas tem um tesouro que está oculto no campo. Então, hoje, esse tesouro é a igreja, tá certo? Como nós falamos algumas vezes, ainda não foi manifestado o que nós somos, mas certamente nós somos um tesouro para o Senhor. Amém? E aí a gente vê, às vezes, o Senhor falando da edificação da igreja, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 3. E o que é vender tudo que tem? É o que o Senhor fez na cruz, né? O Senhor morreu, pagou um alto preço por nós, pela igreja. 1 Coríntios 3, perdão. Fala assim, do versículo 12. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então aqui tem dois tipos de materiais. Um material que se queima com o fogo e outro material que se purifica com o fogo. Ouro, prata, pedras preciosas são purificados no fogo. Madeira, feno e palha queima. E ouro, prata e pedras preciosas são um tesouro, né? Esse tesouro faz parte da igreja. O Senhor está falando aqui, claro, de uma maneira espiritual, tá certo? Então a igreja é esse tesouro que o Senhor comprou. O Senhor pagou um alto preço e a igreja, ainda que não foi manifestado o que nós somos, está oculto no campo. Nós estamos aqui na terra fazendo... somos o tesouro do Senhor nessa terra. Amém? Amém. Podemos dizer o seguinte: essa terra, por que essa terra ainda está aqui, hein, Humberto? Diante de tantas coisas que estão acontecendo, né? Vamos falar aqui só um pouquinho do que a gente vê hoje. Nossas crianças estão com dificuldade até para ir para a escola. É brincadeira isso? É brincadeira? Ameaças, atentados acontecendo nas escolas. Entra na escola para matar. Mata professor, não é isso?
É. Mas isso tudo é tentação, gente. Exatamente. Então veja, com tudo isso que está acontecendo, por que o Senhor já não dá um jeito nisso? Porque tem um tesouro oculto no campo. Qual que é o tesouro? É a igreja. Se nós não estivéssemos aqui, qual seria a razão de ainda existir essas coisas? Essa sociedade, vamos falar assim, que está doente. Não está? Essa sociedade que está corrompida. A humanidade está doente. Então, qual seria a razão? Mas tem um tesouro oculto no campo. Amém? Amém. Então, nós temos uma grande importância. Uma responsabilidade. Responsabilidade. E também quando a gente sai, né, estavam falando das saídas, nós também queremos trazer as pessoas para dentro desse tesouro, para fazer parte desse tesouro para o Senhor. E ainda dá tempo, graças a Deus. Vamos ficar claro do seguinte, nós não vamos conseguir salvar a sociedade toda. Isso está claro para nós. O amigo que falava assim, ninguém vai poder salvar todo mundo porque você vai querer ir na igreja. Mas a gente gosta de ir na igreja. Ele falava, não adianta ir na igreja. Vai na igreja, não adianta querer salvar as pessoas. Mas vamos salvar aqueles que foram salvos. Tem fé e quer salvar. Eu não sei se eu já falei aqui uma vez, mas acho que eu já falei uma história, né? De um garotinho que estava na praia jogando as estrelas do mar de volta para o mar. Contei essa história? Não? Vou contar então. O garotinho estava na praia, uma noite lá, as estrelas do mar ficavam encalhadas ali na praia, na areia, né? E elas morreriam de ficar ali. E o garotinho estava pegando as estrelas e jogava para o mar. Aí veio um senhor, viu, né? Falou, mas o que você está fazendo? Tem tantas estrelas aí, você não vai conseguir salvar todas essas estrelas. Aí ele pegou uma estrela e jogou no mar. Ele falou, mas para essa fez diferença. Essa foi salva. Então nós não vamos conseguir salvar todo mundo, mas se nós estamos aqui também, porque alguém também nos salvou, nos levou à salvação, né? Então, graças ao Senhor. E essa é a nossa função. Então, graças ao Senhor, isso que quer dizer que o Senhor pagou, vendeu tudo que tem e comprou aquele campo. Na outra parábola, então, 45 e 46 de Mateus 13. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Isso também diz respeito ao Senhor, achar essa pérola. Essa pérola é a igreja, é o reino dos céus, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então aqui nós estamos vendo de algo que realmente é aquilo que tem valor, não aquilo que tem uma mistura, como nós vimos nas outras parábolas, tá certo? Isso diz respeito a toda a história da igreja. E o Senhor tem os seus, o Senhor tem a igreja, o Senhor tem aqueles que são os verdadeiros cristãos, graças a Deus. E é essa pérola. Uma pérola, ela é produzida dentro de uma ostra. E o que produz a pérola? É um grão de areia, certo? Que entra na ostra e causa um ferimento, e a ostra secreta ali um líquido, né, que vai se solidificando, tal, e fica aquela esfera valiosa, né? É o que o Senhor passou por nós, né? O Senhor sofreu por nós, mas Ele produziu a igreja. Então, para a gente ver aqui, ó, João, capítulo 19. Quando o Senhor estava na cruz, versículo 34, e um soldado foi ali para quebrar as pernas daqueles que estavam na cruz, ele quebrou as pernas dos dois que estavam do lado do Senhor, por quê? Para eles morrerem mais rápido, eles estavam vivos ainda. Mas quando ele chegou no Senhor, o Senhor já estava morto, o Senhor tinha entregue o Espírito, já.
E ele pegou a lança e feriu o lado do Senhor. E do seu lado saiu... Exatamente. Então, mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. 24. Esse sangue do Senhor é para nos perdoar dos pecados. E a água para nos suprir vida. Então, isso indica que tudo que o Senhor passou, todo o sofrimento do Senhor, foi para gerar a igreja. Então, essa pérola de grande valor, que ele pagou esse alto preço também. Amém? Ó Senhor Jesus. E essa pérola, ela é tirada do mar, né? O mar também representa o mundo, certo? O mundão aí, o mar representa o mundo. Mas essa pérola, ela agora é retirada do mar e está na mão do Senhor. Graças ao Senhor. Amém? Nós temos agora uma última parábola, que é a parábola da rede. Para concluir aqui. O reino dos céus, versículo 47 do capítulo 13. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Acho que eu consegui. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui, para a gente concluir, esse é o tempo que o Senhor virá no final da grande tribulação, no final desta era, da nossa era, nós cremos que vai ser breve, e o Senhor vai fazer um julgamento que vai julgar as pessoas que estiverem aqui na terra nesse momento, tá? Então nós vamos ver. Mateus capítulo 25. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Aí ele vai julgar assim quando vivos, os mortos, né? Que ele fala, mas... Isso. Nesse caso aqui, o Senhor é o que julga vivos e mortos. Nesse caso aqui, ele vai julgar os vivos. Isso. Capítulo 25, versículo 31. Aqui nós vamos gastar um tempinho para ler tudo aqui, tá? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então vejam bem, quando o Senhor voltar agora, não é o Cordeiro, certo? Mas ele vem na sua majestade. Ele vem na sua glória. É um trono de glória. Então muitos, na primeira vinda do Senhor, não entenderam que ele era o rei, porque ele era um rei humilde, manso e tal, né? Mas agora, quando ele vem com toda pompa e circunstância, né? Assim que falam, com toda a declaração de que ele é o rei. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Que ele é o rei que tem a autoridade para julgar, tá? Então ele vem para julgar mesmo. Não vai ser oculto, não vai. Ninguém vai ficar, quem será esse aí? Não, todos vão saber quem que é. Aí não vai ter desculpa para ninguém. Bom, e o Senhor vem para julgar. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu posso citar mais algum versículo aqui, deixa eu só ver. Não, vamos ler por aqui. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, é o fim da grande tribulação. Os que estiverem vivos aqui vão ser reunidos na presença do Senhor. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ok? E aí tem o oposto disso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para quê? Fogo eterno. O que é o fogo eterno? É o lago de fogo. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui esse trecho liga com aquela parábola, tá? Da rede, separa os bons e os maus, tal. Mas aqui fala do julgamento final, não é? Aonde que fala aí? Aqui esse grande julgamento que nós estamos vendo. Tá. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com esses subtítulos, que na verdade esses subtítulos não são do texto original, certo? Os subtítulos são acrescentados... Não, tá tudo bem, mas o texto... Insista, está perguntando. Tá. Esse julgamento é o julgamento que o Senhor faz. Então vamos lá, vamos explicar direito. É o julgamento que o Senhor faz quando ele vem no final da grande tribulação. É que você falou pra gente que tem os cristãos que vivem... Ah, tá. Tá. Vamos explicar. Tá. Vamos com calma. Realmente não é fácil separar tudo, pôr em departamentos, né? Vamos falar assim. Esse departamento é outro. Não está falando dos cristãos. Esse julgamento é das nações. Ó. E todas as nações serão reunidas na sua presença. Então faltou eu destacar mais isso aqui. O Senhor vai julgar as nações, não os cristãos, mas as nações. Quem são as nações? Aqueles que estarão vivos durante a grande tribulação, até quando o Senhor vem para pôr fim a essa era. Quem são esses? Então, são as pessoas que não têm o Senhor, não são os cristãos, eles não receberam o Senhor, não aceitaram o Evangelho quando tinha a oportunidade. Começou a grande tribulação, a era da graça passou. O que significa isso? Significa que não tem mais tempo para você se arrepender, se converter e receber a vida nova dentro de você. Tá claro? Essa era da graça é... A era da graça acaba quando começa a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. A era da graça é o quê? É a nossa era. Você crê no Senhor Jesus? Eu creio no Senhor Jesus. Pá, você recebeu o Senhor dentro do seu espírito. Seu espírito se uniu ao Senhor. Na era da grande tribulação,
não vai acontecer mais Vai isso. durar 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nessa era não vai ter mais pregação do evangelho da graça. Vai ter a pregação de um evangelho chamado evangelho eterno. Vamos ver. Apocalipse 14. Senhor. Senhor Jesus. Senhor. Por isso precisa aproveitar o tempo, né? Ele vem a Bíblia, não é muito fácil, não, né? Mas a gente vai falando e vai gravando, a gente vai ganhando aos poucos, isso mesmo. Entendendo. Ó. Esqueci daquele. 14, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Ok? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Um anjo voando no meio dos céus vai atingir toda, como fala aqui, sobre toda a terra, e cada nação, e tribo, língua e povo, todos vão ouvir esse evangelho eterno. Esse evangelho eterno resume-se em quê? Temei a Deus, dai glória a Deus. Por quê? Nessa época vai ter a besta, o anticristo. Ele também quer ser adorado. Ele quer ser adorado como se fosse Deus. E esse anjo vem falar assim: não façam isso, né? Temem a Deus, temam a Deus, não a besta. Temam a Deus e deem glória a Deus, não a besta. E aí as pessoas vão ter uma reação: ou temer, ou... certo? Quem teme? De acordo com o capítulo 25 de Mateus, lá que a gente viu, aqueles que ajudam os cristãos que ainda estarão aqui nesse período da grande tribulação, que são os pequeninos irmãos. Deu para entender? Tem cristão que vai ficar na grande tribulação? Tem. O Senhor falou, os pequeninos irmãos. Porque eles não cresceram em vida, não amadureceram, então eles ainda estão... Eles vão ouvir. Os cristãos vão ser ajudados por aqueles que receberam o evangelho eterno, não recebem a vida divina para dentro de si, mas temem a Deus e vão ajudar os cristãos. É o que o Senhor falou. Vocês me ajudaram quando eu tive fome, quando eu estava nu, quando eu... Mas quando foi? Quando vocês fizeram isso para os pequeninos irmãos. E aqueles que não temeram a Deus, não fizeram nada. Viram os cristãos, e também os judeus, tá? Não só os cristãos, mas também o povo judeu. E não ajudaram. Às vezes não temeram a Deus, eles adoraram a besta e ficou por isso mesmo. Então, quando o Senhor vem, o Senhor vai fazer uma distinção entre aqueles que ajudaram os cristãos, que temeram a Deus com esse evangelho eterno, que não é pregado por um homem, mas é pregado por um anjo. Está aqui na Bíblia, né? Existe um anjo que prega um evangelho chamado evangelho eterno. E a única vez que fala desse evangelho eterno é aqui. E aí, o Senhor vai fazer separação. Os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Os justos à direita. Mas justo, nesse momento, precisamos entender o seguinte: nesse momento, qual que é o fiel da balança? O fiel da balança é temer a Deus e ajudar os cristãos. Se você fez isso, você vai ser o justo que vai ficar para a direita. Se você não fez isso, você vai ficar para a esquerda e vai para o lago de fogo. Certo? Quem morreu já. Não, aí já é outra situação. Daí. Tá? Então, esses que estão vivos e foram considerados os justos, eles serão as nações. Deu para entender? As nações no reino milenar.
Deus, por exemplo, eu não quero que isso aconteça, Senhor Jesus, né? Eu quero estar reino do Senhor. Tá do lado Mas, direito. por exemplo, não amadureci, eu sou um cristão, estou na grande tribulação. Eu estava pensando que era os cristãos que iam ajudar as pessoas, então eu vou ser ajudado. Porque é o seguinte, você é um cristão, você vai ser perseguido, Sim. certo? E ainda tem o seguinte, né? Estou dando as informações aqui. Um cristão, mesmo na grande tribulação, ele ainda pode se tornar um vencedor tardio, um vencedor retardado. Retardatário, vamos usar esse termo, tá? Um vencedor retardatário. Por quê? Se ele for martirizado, porque vai ter uma perseguição, se ele for martirizado, ele ainda vai ser um vencedor. Martirizado, você sabe o que é, né? Então eu prefiro ser vencedor hoje, vamos lutar para ser vencedor hoje. Mas se você estiver na grande tribulação, você não vai adorar a besta, você... Olha, eu sou cristão, hein? Olha, pode ser perseguido e tal. E como aconteceu lá no começo, né? E acontece ainda, pode ser martirizado. Mas se você for martirizado em nome do Senhor, você vai ser um vencedor. Amém. Ainda é preferível. Tá certo? Então, as pessoas do mundão aí, que não receberam o Senhor, mas quando veio o Evangelho Eterno, viram o anjo lá pregar, uns vão dar de ombro, mais uma de Deus aí. Mas outros vão temer e vão ajudar os cristãos. Vai ajudar você, por exemplo. Hipoteticamente, como você está falando. Vai ajudar você. Você está fugindo, tal, mas olha, tem um pãozinho aqui, ó, dá um pãozinho para você. Ó, você tem problema de pressão e você não consegue comprar remédio, porque está tudo no controle da besta. Entendeu? Então vai ter uma besta ainda. É a besta do Apocalipse, né? O anticristo. Esse Cristo que fala, né? E aí, eu lhe dar um remédio para você de pressão. Ó. Toma o Losartan aqui, eu também tomo, vamos dividir. Tá certo? Então, Acho que até chegar lá já foi, né? Alexandre, o que seria um amadurecimento? amadurecimento seria você crescer na vida cristã, crescer espiritualmente. Compara assim, um nascimento de uma criança. Uma criança precisa aprender a andar, precisa aprender a falar, precisa aprender. Um dia ela vai poder trabalhar, um dia ela vai poder herdar as heranças do pai, cuidar dos negócios do pai. Um cristão, ele tem as etapas também. Ele tem que aprender a andar, tem que aprender a falar, tem que aprender a cuidar das coisas de Deus, entendeu? Esse é um cristão que amadurece. A vida de Deus transborda dele, é vista nele. Esse é um cristão maduro, tá? E esse cristão pode ser um vencedor. Por isso que nós falamos, então tem os cristãos verdadeiros que crescem, amadurecem, são os vencedores. Tem os cristãos verdadeiros, não crescem, não amadurecem, são derrotados. E esses, quando o Senhor vier na grande tribulação, se tiver vivo, eles vão ficar por aqui ainda. Talvez eles sejam vencedores tardios, mas já pagando esse preço aí, né? Tá? Deu para entender? Vamos lá então? Então, nesse tempo aqui, como eu falei para vocês, não tem regeneração. O que é regeneração? Não é como muitos falam, fulano ficou na cadeia lá para ser regenerado, tal. Não. Regeneração é um novo nascimento, que é o que aconteceu conosco quando nós cremos no Senhor. Conhecer Cristo espiritualmente. Conhecer Cristo espiritualmente, aceitá-lo, recebê-lo, isso é o novo nascimento. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu te recebo, eu te convido para vir morar em meu coração, Senhor Jesus. Esse é o novo nascimento. E esse é um perigo, Milton, já que você falou. É do Espírito, né? Nascer do Espírito. Esse é um perigo que muitos correm.
de serem os falsos cristãos. Por quê? Tem aparência, mas ele nunca teve essa realidade. Entendeu? Entendi. Se você, vamos falar assim, por isso que a gente precisa tomar cuidado das coisas. Se você tem um lar religioso, mas você só faz aquilo de maneira exterior, você cresce nesse lar de maneira, mas nunca teve uma experiência verdadeira, e eu acho que muitos têm essa situação, uma experiência verdadeira com o Senhor, você não é um cristão de verdade, você é um falso cristão. Entendeu? Entendi. E esse vai para o lago de fogo. Mas voltando aqui, para a gente não confundir os departamentos, né? Então, essa parábola, aqui, voltando para Mateus 13, essa parábola se liga com Mateus 25 e esse evangelho que é pregado lá em Apocalipse, a gente entendeu, né? Eles serão, os justos vão ser restaurados à condição, por isso que o Senhor falou, do reino preparado desde a fundação do mundo. Não é de antes da fundação do mundo, é desde a fundação do mundo. Quando o Senhor criou o Adão, o Senhor criou eles para reinar ali e tal, né? Para tomar conta de toda a terra. Eles terão uma condição semelhante à de Adão, antes da queda. Adão, antes da queda, ele foi regenerado? Não, exatamente. Mas ele iria morrer Não, antes da queda não. antes da queda, não, né? Então, ele não tinha sido regenerado, ele não tinha recebido a vida de Deus dentro dele, que ele receberia se ele comesse da árvore da vida, mas comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esses serão restaurados à condição de Adão. E serão as nações aqui na terra, porque o reino milenar será aqui na terra. Então, eles serão as nações que estarão aqui na terra e também do lado de fora da Nova Jerusalém. Amém? Senão a gente não sabe quem seriam as nações, né? Aleluia. Ok, resolvemos nossos problemas das parábolas aqui. Por hora, sim. Muito bem. Não, a questão aqui é o seguinte: elas podem ser aplicadas também de outras maneiras. Nós estamos aplicando dessa maneira aqui, tá bom? Vamos para o versículo 51, então, de Mateus 13. O Senhor perguntou: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe? Sim. O que vocês responderam para mim? Eu, Senhor. Mais ou menos. Bom, ou eles fingiram, né? Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. É uma pequena parábola aqui nos 52 o Senhor falou. Todo escriba, o escriba, ele era alguém que conhecia o Antigo Testamento, e aqui está falando também, né, de coisas velhas e coisas novas e coisas... Então ele passa do Antigo para o Novo, e agora ele consegue, esse escriba aqui, né, versado, discipulado no reino dos céus, ele consegue tirar do depósito coisas novas e coisas velhas. Vou só dar um exemplo. Paulo, ele era um escriba, ele era um conhecedor do Antigo Testamento, certo? Ele foi ensinado aos pés do Gamaliel, tudo mais. Antes de se converter ao Senhor Jesus, ele conhecia tudo do judaísmo, do farisaísmo, etc. e tal. E ele fez a virada para o Novo Testamento, certo? Muitos não conseguiram fazer a virada. E ele conseguiu pegar as coisas lá do depósito, né, do tesouro, lá do depósito, as coisas velhas e as coisas novas. Ele
por exemplo, o livro de Hebreus, não tem autor declarado, mas nós cremos que foi Paulo. O livro de Hebreus pega as coisas do Antigo Testamento e aplica para o Novo Testamento. Ele fala como aplicando para a nossa vida hoje, as coisas do Antigo Testamento. Então é aqui, um pai de família, para quê? Para nos alimentar, para alimentar a família. Tira do depósito coisas para enriquecer sua família. Coisas novas e coisas velhas. Então tem as coisas, como às vezes a gente faz aqui, pega lá do Antigo Testamento alguma coisa e traz para nós aqui, tá certo? Pega do Novo Testamento, traz para nós nos enriquecermos das riquezas de Deus. Amém? Versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E foi para onde? Chegando-se à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus foi para a sua terra, a terra em que ele cresceu, viveu, até sair para ministrar. E ali tinha a família de Jesus, e eles falaram: de onde que vem esse rapaz está ensinando tantas coisas, está falando aqui? E aqui fala, né? A sabedoria e os poderes miraculosos. Então, o Senhor é o poder de Deus, né? E a sabedoria de Deus. Foi vista nele ali. Mas eles enxergavam Jesus de que maneira? De uma maneira natural. Ele cresceu aqui. Esse menino aí agora está falando aí. Conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos, tudo mais aqui, ó. Aqui dá a entender também que nesse momento o José, certo? Já deveria ter morrido. Não fala de José, senão eles citariam José, né? Fala que é filho do carpinteiro. Tá certo. Então, não é este o filho do carpinteiro. Pode ser que estava aqui ainda. Mas o que também a gente entende pela tradição, não sei se aqui já tinha morrido. Por exemplo, quando o Senhor foi à cruz, José já devia ter morrido, tá? Mas eles viam Jesus de uma forma natural, não como um homem de Deus, vamos falar assim, ou o próprio Deus que era. E aí a gente deve entender também o seguinte: nós somos cristãos e nós também podemos enxergar muitas vezes os irmãos de uma maneira natural e só ver de maneira natural. Quando a gente só vê os irmãos de maneira natural, a gente perde de ganhar a vida que está nos irmãos. Porque quando começa a manifestar Cristo, começa a expressar Cristo, não conheço esse cara aí, não é bem assim, então. Certo? Então você tem um relacionamento só natural com os irmãos, entendeu? Isso traz prejuízo. Aí, posso aplicar um pouquinho? Por exemplo, vocês se conhecem, certo? De uma maneira natural. Mas agora vocês estão tendo comunhão espiritual. E essa comunhão espiritual traz benefícios que, se você ficar só no natural, você não vai ter dessa comunhão. Está dando para entender? Você não vai ter ajuda espiritual. Se você entender a Rose, posso falar Rose, né? A Rose, a Sara, né? Não sei o quê.
A Sara fala alguma coisa. Ah, Sara, você vem com essa aí, eu conheço você desde não sei quando. Nada. Então, você desperdiçou. Tudo que a Sara falar, a Jussara falar, você não vai apreciar o Cristo que tem nela, que ela está falando a palavra de Deus, por quê? É a Sara, entendeu? Então, aqui com Jesus foi a mesma coisa. Eles entenderam que Jesus é o filho do carpinteiro, aí a mãe dele é Maria, as irmãs, tudo, né? E não honraram o Senhor, não receberam ajuda. Tanto é que o Senhor não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então veja, às vezes, às vezes a gente recebe, tem alguém falando uma palavra, e eu deixo de receber ajuda espiritual porque é o fulano, você entendeu? E aí eu não estou usando o meu espírito, eu estou usando só minha alma natural. E ainda mais se eu tiver um relacionamento familiar, entendeu? Vamos falar assim, meu filho Alex está compartilhando uma coisa. Esse moleque aí. Não, mas quando ele está compartilhando, eu quero receber o Cristo que ele tem. Quero receber a vida que ele tem. Eu quero ganhar a palavra dele. E essa palavra, se eu uso o meu espírito, eu vou ganhar e vou ser trabalhado por Deus em meu interior. Mas aqui as pessoas não agiam dessa maneira. E aí o Senhor não podia fazer muita coisa por causa do quê? Da falta de fé. Eles eram incrédulos. Eles só viam Jesus como aquele homem, filho do carpinteiro. Tá certo? Eu também quero dizer o seguinte. Muitas vezes a gente pode ter problema com os irmãos se a gente só desenvolver um relacionamento natural. Até o ponto de você brigar com o irmão. E você fazer isso que fizeram, que desprezar o Senhor e rejeitar o Senhor. O homem natural faz o quê? É isso que o homem faz, não é? Enquanto estamos se dando bem, mas num momento pode ter algum problema, se eu estou no natural, sai para lá. Aí eu brigo com o irmão, rejeito o irmão, não quero mais ver o irmão, eu mato o irmão. Não fisicamente, mas no meu coração eu matei ele, acabou para mim. Esse é um relacionamento natural. Mas nosso relacionamento deve ser em Cristo. Amém? Então eu queria ler também aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, se nós ficamos só na amizade antiga, vamos falar assim, nós perdemos muita coisa. Nós ficamos só no natural. Aqui, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, é o que Paulo falou e é a maneira de nós nos relacionarmos com os irmãos. Os irmãos entenderam, né? Não é que nós não podemos fazer uma costela, comer a costela. Está cancelada. Não é isso. Mas se você ficar no seu relacionamento natural, e vamos entender, né? No nosso natural nós temos mais problema do que... Não é verdade? Então,
o Senhor, como a palavra tem falado, o Senhor é aquele que está nos entrelaçando, não é isso? Laços de amor, o Senhor está nos costurando, o Senhor está nos unindo em amor, e esse amor é pelo Espírito. Esse amor é o amor verdadeiro. Antes eu podia ter uma amizade de afinidade, né? Você pensa como eu, tal. A gente gosta das mesmas coisas, tal. Peixe, vamos comer uma peixada. Mas quando o Senhor vem, essa relação, essa união, ela vai sendo uma união costurada pelo amor de Deus, pela vida de Deus. E essa unidade vai ser eterna. Tá certo? Vai ser eterna. E aí não tem erro. Ai, nossa, não tem se ganhar o céu, tá bom. Então, irmãos, vejam, eles deixaram de ganhar. Então não, vamos entender aqui, ó. Não dependia só do Senhor falar uma palavra e aquela palavra ganhadora, mas dependia de quem ouve também. Isso é importante a gente entender. Eu vou usar mais um versículo aqui, 1 Coríntios 3, acho. É importante a gente ver isso, porque a gente tem que se preparar também para receber a palavra. 1 Coríntios 3, deixa eu ver aqui. Primeiro. Versículo 1. Olha só, 1 Coríntios 3, 1. Paulo que está falando. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então veja, Paulo está falando, eu posso dar um alimento sólido para vocês? Posso falar de uma maneira mais sólida para vocês? Não posso. Por quê? Vocês são crianças ainda. Então tem que dar leite. Essa é a questão do crescimento, né? Vai dar uma feijoada, você está precisando de um leitinho. Exatamente. Então, cancela a carne e o leite. É importante a gente perceber isso, porque nós queremos crescer. E a maneira de crescer é exercitar nosso espírito para receber a palavra, para comer, digerir a palavra. Muito do que está sendo falado hoje, né? A gente ruminar a palavra, a gente imergir na palavra. A palavra é que nos faz crescer. A palavra que vai nos levando a ser homens em Cristo, né? Adultos em Cristo, vamos falar, maduros em Cristo, é a palavra. Então, quanto mais nós comemos, mais nós digerimos, mais nós praticamos, mais nós aplicamos, mais nós obedecemos, mais nós crescemos. E aí, melhor nós recebemos a palavra. Amém? Amém. Tudo tem seu tempo. Não dá para colocar o alimento de 15 anos numa ampola e injetar na pessoa. Tá certo? Então, também tem um crescimento. Mas nós precisamos saber se nós estamos crescendo de maneira normal. Ou se estamos ficando raquíticos também por não comer direito. Não é verdade? Então, vamos comer. Senhor, eu quero comer direito. Senhor, eu quero me alimentar adequadamente, de acordo com o que eu consigo agora. Mas vou me esforçar, né? Não é que eu vou... não, chega, né? Que nem criança birrenta fala. Não quero mais. E a mãe sabe que você precisa daquela garfada, daquela colherada. E a mãe faz o aviãozinho, planta bananeira. Olha, coitadinho. A mãe Quanto aviãozinho? Quanto aviãozinho no dia 4. Amém, irmãos? Amém. Estamos claros, então? Como nós ouvimos a palavra também faz diferença. Amém. Muita diferença.
E eu acho que é interessante terminar assim, quando nós começamos com a parábola do semeador, que também fala da questão do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Né? Amém. Então encerramos aqui nosso capítulo 13 de Mateus. Semana que vem, se Deus quiser, entraremos no capítulo 14. Amém. Amém. Amém.